final da Segunda Guerra Mundial, os meios de divulgação em massa, como rádio e jornal, alcançaram uma abrangência nunca vista antes na história. E isso chamou a atenção dos grandes centros de tomada de decisões, que passaram a pensar nas possibilidades de utilização desses meios com a finalidade de controle social. Em defesa dos mais altos princípios da civilização e da humanidade. O interesse principal em gerar formas mais rápidas e viáveis de manipular o comportamento das pessoas, de modo muito intrusivo, porém indolor. A fim de garantir que tais interesses fossem atendidos, crianças passaram a ser o alvo principal dos programas de manipulação, por meio de técnicas muito sofisticadas de controle mental, que se tinham disponíveis até aquele momento. Tais técnicas foram criadas a partir do desenvolvimento mais recente nas pesquisas do campo linguístico e da semiótica, realizadas principalmente por Roman Jacobson, nos Estados Unidos, Algirdas Greimas e Roland Barthes, na França, para fins de manipulação dos meios de comunicação. E ali começa a surgir, assim, esse estudo com a finalidade de repente, incutir nas pessoas novas ideologias, novos comportamentos sociais, né, novas ideias. Nos livros infantis, foi a partir do ano de 1960, com os avanços tecnológicos da indústria gráfica, com uma impressão colorida e de um papel de melhor qualidade feito à base de plástico, descobriu-se então que revistas em quadrinhos tinham um grande potencial de uso. Então, esse boom da indústria gráfica ajudou muito, né, a produzir materiais com maior apelo, né? Se a gente for comparar, nós vamos hoje falar mais no contexto brasileiro, para a gente poder entender a nossa história. Mas também no mundo, nós já temos aí também uma gama bem grande de revistas em quadrinhos, telenovelas, né, as historinhas assim, tirinhas, né? Já se tornou um meio de comunicação difundido para adulto e criança, né? Tanto que surgem os super-heróis, né? Enfim. Estudos dos quadrinhos se intensificaram a partir dos anos 70 no Brasil, com o interesse de refinar os elementos dos quadrinhos, se tornando mais eficientes nas reações, nas emoções, a fim de potencializar os efeitos de influência. A gente vê, né, o quadrinho ele tem um apelo emocional muito grande, né? Principalmente se a gente for comparar os quadrinhos japoneses, eles têm uma dramática maior nas expressões faciais, né, nas reações. Eles têm ali todo um universo expressivo, né, corporalmente, assim, dos personagens, muito forte, muito mais apelativo e muito mais interessante, assim, para a imaginação, né? Acaba que a gente se influencia muito mais a esse comportamento dos quadrinhos, inclusive também dos desenhos animados. E isso acaba influenciando muito no comportamento de adultos e crianças. A partir de 71, foram criados no Brasil centros de estudo de histórias em quadrinhos. Moacir Cine, editor da revista Vozes, e Antônio Luiz Cagnin, professor de comunicação da USP, vão fundar em 74 a Associação Brasileira de Críticos e Professores de Histórias em Quadrinhos, com a ajuda de mais outros estudiosos. Moacir e Cagnin propuseram, então, as linhas gerais teóricas e práticas desse projeto, nos seus respectivos livros. Segundo Moacir Cine, o objetivo de seus estudos era 1. Elevar os gibis ao status de gênero literário independente. 2. Ser transformado em arte. 3. Ser estudado como ferramenta de ensino da língua oficial do país. O interesse era de propiciar a aceitação das revistas de quadrinhos como recurso na educação das crianças e uma excelente ferramenta para a etapa de alfabetização. A partir dos anos 90, os departamentos de comunicação visual e de letras nas grandes universidades do país agora vão se intermesclar e dar cabo de todo esse processo a fim de recriar os parâmetros curriculares nacionais, que estavam sendo estudados por escritórios governamentais no início da década de 90. Os livros de gramática serão escritos por marqueteiros, justamente para a criação de leitores de gibis. Se você pegar qualquer livro didático, independente da faixa etária, boa parte, se não 90% do conteúdo semiótico do livro
vai ser de tirinha em quadrinho, né? No estilo daqueles de jornal, né? Quadrinhos rápidos, alguns humorados, e isso em todas as disciplinas, desde matemática até língua portuguesa, ciências naturais, né? Biologia, filosofia. Então, o livro didático, principalmente da rede pública, mas na rede privada também é muito assim, ele tem uma intertextualidade muito forte, né, embutida ali com os quadrinhos. E com o intuito de ser mais fácil, mais acessível, mais didático, lúdico, e acaba se tornando assim, acaba habituando a criança a ler de uma forma assim muito superficial, sempre com imagem de alguma forma, e imagens, às vezes, desenhos de péssimo gosto, e de conteúdo também de péssimo gosto. E desde o processo de alfabetização, as crianças, elas leem sempre textos que não são literários, assim, né? Não são alta literatura, não são de qualidade. Eles leem manchetes, textos rápidos, inclusive assim, nos próprios parâmetros e nos livros, se ensinam os professores de que a criança tem que aprender a ler, né, a ser alfabetizada por meio de textos que ela vai usar no cotidiano. Né? Isso é uma perspectiva, né, um paradigma construtivista. Não gostam de ler, mas agora vocês vão gostar de ler. E muito. Luizinho, distribui esses gibis pra mim. Gibis, professora? O que tem? Gibi é pecado. Quem foi que te falou isso, menino? Padre Beto, na aula de catecismo. Ai, meu sais, o Beto. Não é pecado, não. Mas, ó, mesmo assim, quando eu tiver com o Padre Beto, eu vou pedir pra ele te perdoar. Jura? Bom dia, crianças. Bom dia, inspetor. Então eu posso saber o que vocês estavam fazendo até agora? Lendo gibi. Isso acaba acostumando o leitor a ser um leitor preguiçoso, ser um leitor que lê aquela coisa assim superficialmente, né, não interpreta, não tem conteúdo. Você já está criando um público, já está criando ali pessoas que depois vão absorver tudo que tu der da maneira que você quer. É porque vai ganhar um livro, quem descobrir aqui no telão, ó. Uma palavrinha escrita errada. Vamos? Todo mundo lendo. Xícara com CH. Muito bem. Essa foi a primeira etapa. A segunda etapa será adiantada a passos largos e muito bem planejada aqui no Brasil, pelo senhor Rockefeller. As agências de inteligência são responsáveis por coletar informações para essas decisões. No Brasil, uma das principais agências de inteligência nesse intuito foi a revista O Pasquim, financiada desde a sua fundação pela companhia Shell e amparada intelectualmente pelo Instituto Carnegie, sediado em Nova York. Os principais nomes do Pasquim eram Luiz Carlos Maciel, talvez o principal divulgador do Brasil das ideias de Jack Kerouac, e Allen Ginsberg, os mentores da cultura hippie dos Estados Unidos, e que em 1960 recebeu a proposta de instalar um centro de inteligência a serviço da difusão da contracultura no Brasil. Então a turma que vai fazer o Pasquim é uma turma muito ligada politicamente a tudo que está acontecendo. É só ver Paulo Francis, Milor Fernandes, o Tasso de Castro, o Sérgio Augusto, o Fortuna, o Jaguar. O proponente dessa ideia foi a Fundação Rockefeller. O Pasquim vira o porta-voz desse modus vivendi. É muita coincidência histórica acontecendo quando o Pasquim se insere nela. E Ziraldo. O Pasquim, nas palavras do próprio Ziraldo, tinha como principal desafio
enfrentar o establishment em geral, as agências de publicidade, a igreja, a família, as classes sociais, as pessoas de importância e, enfim, né? Todos esses quadrados. Aí a coisa começa a tomar um rumo, né? Porque aí a gente já começa a ter televisão, os meios de comunicação começam a se tornar mais refinados. A gente tem aí uma forte influência das telenovelas também, do cinema, e começam a surgir com muita força as pornochanchadas, né? Em 1974, o Ziraldo foi incumbido pela Empresa Brasileira de Filmes com o intuito de fazer que elas fossem mais aceitas pelo público. E assim ele fez a sua carreira, iniciou ali, né, o seu nome como artista de maior sucesso na produção de cartazes de filmes de pornô chanchado. Então ali ele começa o estilo dele artístico a partir daquele conteúdo. Inclusive muitos atores famosos, praticamente o que a gente teve de TV depois dos anos 80, 90, veio da pornô chanchada, né? Quando eu cheguei na idade dos 11 anos, eu comecei a fazer história em quadrinho. Aí comecei a ler gibi adoidado. Eu peguei a fase áurea da história em quadrinho, que era proibido de ler porque naquela época achava-se que a história em quadrinho comprometia a leitura e tudo mais. E além disso era pecado. Pela Igreja Católica era pecado a história em quadrinho. Então, mais um motivo para eu ler. Dirimir a linguagem e suprimir o texto, reduzindo os estímulos visuais ao seu nível mais rasteiro, mais assim, animal, mais baixo, foi o objetivo dos livros infantis feitos por Ziraldo a partir dos anos 80, com o lançamento da primeira edição, O Menino Maluquinho. Como Cagnin fala, a expressão é inseparável da técnica. Logo, Ziraldo utilizará os mecanismos de expressão que ele dominou durante os seus anos de trabalho na produção e promoção de filmes adultos, agora em livros para crianças. Ou seja, Ziraldo criou uma nova forma de escrever livros, transformando completamente as narrativas infantis dos contos e lendas, utilizando como estrutura narrativa agora os elementos constitutivos de cartazes promocionais de adulto. Ou seja, a gente vê sempre aquela forte relação de um texto marqueteiro sendo transformado para um conteúdo literário, né, tentando se travestir de literatura. Sempre livros muito apelativos, assim, a gente aí tem uma questão do estilo artístico dele, né, do que ele criou como característica dele. Subsídio do governo, mais títulos apelativos, mais flicts, uma linguagem subjetiva de conteúdo explicitamente vulgar, infantilizador, né? Isso que a gente vê nas capas, nas artes do Ziraldo. Ziraldo usava uma técnica na pornochanchada e a mesma nos livros infantis. E é forçoso dizer que o propósito de Ziraldo é o mesmo em ambos os casos. Ele incitar emoções de maneira mais bruta. Essa foi a fórmula empregada nos seus livros, que venderam mais de 100 milhões de cópias em vida, sendo o governo seu principal comprador, com o intuito de transformar crianças em ávidas leitoras de capas de revista, manchetes de jornais, rótulos, outdoors e, eventualmente, posters de filmes. Silêncio agora que vai começar. Shhh. A destruição da cultura literária local aconteceu de maneira similar nos Estados Unidos, também por influência dos Rockefellers. Nos próximos vídeos falaremos mais um pouquinho como isso se deu.